Amém? Você pode levantar suas mãos aí no seu lugar ainda e declarar o poder de Jesus. Você pode declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto nós desejamos a presença dEle, o quanto nós o amamos. Você pode dizer com suas palavras: nós te amamos, Senhor. Esse é o lugar onde nós escolhemos para estar, porque nós cremos que juntos nós tocamos a glória, a graça do Senhor que está presente aqui, porque o Senhor escolheu se manifestar nessa noite, nessa reunião, nesse encontro de santos, santos que foram santificados pelo sangue de Jesus, que foram lavados, que foram remidos. Por isso nós levantamos as nossas mãos, por isso nós dizemos: Tu és bem-vindo, Tu és querido, Tu és desejado aqui entre nós. Tu és a pessoa mais importante, Tu és aquele que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Nós rendemos diante de Ti qualquer louvor, qualquer glória, qualquer elogio que nós podemos receber. Tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor. Nós declaramos que aqui está o trono de louvor ao Senhor. Nós levantamos esse altar aqui nessa noite, estamos felizes, porque nós somos a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus aí diz amém? Você ama estar aqui na casa do Senhor? Amém? Pode se assentar no seu lugar, por favor. Fique à vontade. Amém? Que bênção ter você aqui. Que bênção é poder estar junto nessa noite, para que a gente possa celebrar cada vez mais a realidade da salvação que Cristo trouxe para nós. Você sabe, nós estamos aqui numa maratona sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos visto tanta coisa, Deus tem ministrado ao nosso coração, e a gente tem tido cuidado de final de semana após final de semana passar por capítulos, para que você entenda que de alguma forma, como Deus operou na vida daquela igreja, Deus deseja fazer aqui no nosso meio também. Amém? E hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero levar você a pensar nisso. Nós aqui não queremos só passar informação para você, nós desejamos que essas verdades compartilhadas aqui entrem no seu espírito, que haja uma transformação na sua mente, e que você, saindo daqui durante a sua semana, mas durante os seus próximos dias também, você pratique as verdades que nós estamos falando. Porque não adianta você conhecer, não adianta você ter informação, se você não virar disso uma atitude, né? Hábitos que vão transformar a sua vida. Então a gente quer inspirar para que nós possamos ser uma igreja madura. Agora pensa comigo, você capacitado por Deus com essas verdades, cheio da graça, cheio da unção de Jesus, Deus pode fazer muita coisa através da nossa vida para a glória dEle. Então Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, e eu creio que Ele vai falar com você. Hoje eu quero conversar sobre os dons espirituais. Diga comigo, dons espirituais. Há um ensinamento de Paulo nessa carta que é muito importante e nós precisamos entender. Você sabe, talvez alguns chegaram aqui na nossa igreja por causa do nome. A nossa igreja se chama Igreja Pentecostal Herdeiros de Deus. Muitos vêm aqui procurando uma igreja que entrega a revelação, uma igreja onde as pessoas rodam aqui na frente. E eu já queria te adiantar, nós não temos esse modelo de igreja aqui, nós não somos essa igreja. Somos pentecostais porque a gente acredita nos dons, que Deus usa, equipa a igreja com dons. E esses dons têm um fim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso não está em performance, isso não está em manifestações que mais parece muitas vezes com aquilo que o nosso país recebeu na sua raiz aqui, através das religiões animistas, que são religiões onde os membros, os praticantes entram em êxtase, e muitas vezes eles têm manifestações que são corpóreas, mas o caráter não é transformado. Tem dons, mas o coração não foi transformado. E quando isso acontece, daí vem os maiores escândalos, daí vem os maiores tropeços. Então, nós até estamos falando sempre
quando se fala de igreja, nós somos herdeiros. Quando alguém te perguntar, de que igreja você é? Você pode dizer, eu sou da Herdeiros. Já está ótimo. Essa é a igreja que nós somos. E nós temos tentado falar aqui sobre quais são as nossas crenças. Nós estamos num caminho, e eu peço que você ore por isso, um caminho onde cada vez mais vai ficar claro para cada membro dessa casa, como você deve crescer aqui na nossa casa. Qual é o caminho que um cristão passa dentro dessa casa? O que você pode esperar da sua jornada de fé nessa casa? Estou dizendo isso por quê? Porque vai chegar um momento onde isso vai ser muito claro e as pessoas vão poder escolher se elas farão parte dessa casa ou se elas farão parte de outra casa. Quero dizer isso bem claramente, porque no Brasil são muitas igrejas que existem hoje. Você pode escolher em qual igreja você se sente bem, sua família vai ser cuidada, mas Deus tem uma visão para essa igreja, e Deus dá essa visão para a liderança, e a liderança tem a responsabilidade de dirigir, direcionar a igreja nessa visão. Se todas as igrejas fossem iguais, Deus teria problemas em comunicar com as pessoas. Por quê? Porque nem toda igreja fala a língua de um bairro, de uma cidade. Quero te dizer, eu não sei quantos habitantes, talvez alguém pode me dizer aqui, mas alguém me disse de 30 mil habitantes em São Gabriel. Alguém tem esse dado aqui, atual? Alguém aí da área de saúde, alguém que sabe? No São Gabriel, quantos habitantes nós temos? Se você não sabe, eu vou ficar com esse número então, 30 mil, ok? Imagine uma igreja só falando a língua de 30 mil pessoas. Ela consegue? Não. Por quê? Porque normalmente uma igreja, talvez, a igreja de Coríntios aqui tinha, né? Talvez a gente não sabe, mas eu não sei se nós temos todos os dons. Eu não sei se nós somos capazes de alcançar todas as pessoas do bairro São Gabriel. Deus nos plantou aqui. E se Deus nos plantou aqui, Ele deve ter um propósito específico. E isso faz parte do nosso DNA e passa muito pela vocação dos pastores, da liderança, dos líderes que servem nessa casa, de todos os times que servem aqui. E é muita pretensão nossa achar que a gente vai falar a língua de toda a população de Belo Horizonte. Nós não falamos nem a do São Gabriel. Então, por isso que eu quero mostrar para você que nós precisamos ser direcionados para que Deus nos use para trazer transformação para as pessoas que vão ter contato com a gente. Estou sendo claro aqui? Então, essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha um grande problema. E o maior problema que a igreja de Corinto tinha era a falta de instrução. Diga comigo, falta de instrução. E muitas vezes nós achamos que apenas por ler a palavra nós estamos declarando aquilo que é certo. Muitas vezes nós lemos o texto e temos a capacidade de ensinar errado, sim ou não? Nós conseguimos fazer isso, porque nós não nos damos o trabalho de conhecer o texto. E nós estamos aqui todos os domingos lembrando você sobre o contexto dessa igreja. E essa igreja, por não conhecer toda essa instrução de Paulo, eles tinham dificuldade para ser igreja. Irmão, ser igreja não é algo simples, no sentido de manifestar quem Jesus é. Muitas vezes nós colocamos obstáculos, muitas vezes nós criamos uma igreja à nossa imagem e à nossa semelhança, quando a igreja foi chamada para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender, essa igreja aqui não tinha princípios básicos da fé, para que ela pudesse governar a casa de Deus. E por não conhecer, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam aplicando aquilo que eles haviam aprendido antes de se encontrarem com Jesus. Agora, pensa você, antes de se encontrar com Jesus, sendo igreja. Imagina você com os seus trejeitos, com os seus pecados, com a estrutura mental, a sua estrutura familiar quebrada que você tinha, aplicando princípios celestiais e eternos a partir de uma mentalidade mundana e, como nós vimos, até idólatra. Era o que estava acontecendo nessa igreja.
Por isso Paulo vai ensiná-los, porque eles tinham todos os dons. Quem aqui não tem carteira de motorista? Não é pegadinha não. Quem não tem carteira de motorista? Ok. Agora imagina, eu vou lá, levo você numa concessionária e te dou uma Ferrari para você dirigir. É loucura, sim ou não? Loucura. Se eu te desse um Fiat Uno, já era uma loucura. Por quê? Porque você não tem condição de dirigir, você não sabe. E aqui, essa igreja tinha todos os dons, diga comigo, todos os dons. E por isso, ao ter todos os dons e não conhecer os princípios elementares da fé, eles estavam usando os dons de forma errada. E ao invés de edificar a vida das pessoas e trazer transformação para aquela cidade, eles estavam trazendo escândalos. Aquele tipo de coisa que nós, talvez você já viu as pessoas fazendo. Outro dia eu vi o cara dizendo, olha, eu olhei para você e eu vi o nome tal. Você chama esse nome? Ele, não. Vamos pensar que é José. Veio na minha cabeça José. Você é José? Aí ele disse, não. Você tem amigo que chama José? Ele também não. Então lê José capítulo 1, verso 2. É esse tipo de coisa. Muitas vezes tem o dom, mas usa para princípios de autopromoção. Quer usar o dom quando Deus não quer usá-lo. Quer fazer menção de uma ferramenta que não é a hora dela ser usada. Era o que estava acontecendo nessa igreja. Parece uma realidade distante de nós, mas não é. É uma realidade que está presente na nossa vida. E que está presente no nosso país. Eu estou dizendo isso porque talvez você venha nessa igreja, você come do pão espiritual que Deus derrama nessa igreja, mas você dirige a sua vida por ensinos de pastores da internet. E muitas vezes trazem problemas que esses pastores criam na sua cabeça para nós resolvermos. E às vezes não aplicam aquilo que nós estamos nos dando ao trabalho de ensinar a você. Então é importante que a gente entenda os princípios, porque o mau uso dos dons espirituais podem trazer grandes problemas. E além do mais, quando eles são usados para autopromoção, eles são sinais de imaturidade. Diga comigo, quando eu uso o meu dom para autopromoção, eu sou alguém imaturo. Então nós não somos chamados para sermos imaturos, nós somos chamados para crescer. Nós somos chamados para parecermos com Jesus. E quando nós somos parecidos com Jesus, os nossos dons não são usados para projeção humana. Você vai perceber, Jesus em alguns momentos, ele diz, não diga que eu fiz isso, não faça isso, não declare isso, porque por enquanto isso ainda não pode ser manifesto, vai chegar a hora certa. Então, nós precisamos entender que quando nós usamos esses dons para mostrar que nós somos espirituais, nós estamos errando. Repita comigo, o dom não é medidor espiritual. Talvez tenha alguém que tem um dom e esse dom é muito valorizado na nossa cultura, mas não quer dizer que ele é mais espiritual do que outra pessoa que não tem aquele dom. Dom não serve para medir espiritualidade. Dom só é uma ferramenta. E uma ferramenta sem quem possa manuseá-la com habilidade, de nada serve. Então a gente precisa entender que a espiritualidade de uma igreja, ela não pode ser medida pelos dons. Olhando para essa igreja, talvez todos nós podemos dizer, não, eu faço parte de uma igreja que parece melhor do que a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. E tinha todos os pecados, talvez, que você já ouviu falar também. Essa era uma igreja que estava usando as habilidades que Deus deu para fazer aquilo que era errado. Nós não queremos ser assim. Nós queremos sim usar o que Deus tem nos dado para a glória dele. Você diz amém para isso? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 12, os versos de 1 ao 10, nós vamos ler.
1 Coríntios 12. Os meninos vão projetar. Essa versão é a versão ARA, porque ela traz alguns argumentos ali que eu deixei para você marcado, que são importantes para a compreensão desse texto. Não que as outras não sejam de fácil interpretação, mas vai trazer lucidez para aquilo que eu quero falar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Se você quiser acompanhar comigo, você pode acompanhar também, tá bom? Ali direto na tela. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês têm um conhecimento. Qual que era o conhecimento que eles tinham? Sabeis que outrora, quando eram gentios, vocês deixavam conduzir a vida de vocês por ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Diga comigo, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Vamos ler todo mundo junto aquele ali? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar. O último, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então você individualmente pode orar por você, para que você receba essa palavra. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que esse é o ambiente onde a sua palavra vai gerar transformação na nossa vida. Enquanto nós escutamos as verdades declaradas da tua palavra, que ela possa entrar no nosso espírito, que ela faça transformação na nossa vida. Nós não queremos somente ser ouvintes, mas nós queremos praticar. Que o Senhor coloque em nós, Espírito Santo, o desejo ardente de viver pela sua palavra. Que o coração dos seus filhos, o nosso coração, seja terra boa, Pai, para a semente que o Senhor vai lançar sobre a nossa vida, e que ela possa dar frutos a 100 por 1, nós declaramos no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu creio, Deus vai falar ao seu coração no nome de Jesus. Então essa era uma igreja que tinha todos os dons. E eu quero que você lembre aqui, se os dons edificam a igreja, a falta deles é um desastre. Mas em contrapartida, o mau uso deles pode representar a ausência do Espírito Santo. Porque Deus te deu, Deus dá dons. Quando Deus vem habitar em nós, Deus nos carrega sobre a realidade de que agora nós somos parecidos com Jesus. Então pense em Jesus. Jesus era alguém que tinha os dons de Deus. Jesus era alguém completo. Jesus não tinha só os dons, Jesus tinha o fruto do Espírito também. Porque mais importante do que os dons é o fruto do Espírito. Porque essa igreja fazia o que queria, mas a Bíblia diz, um gomo do fruto do Espírito é domínio próprio. Eu não acredito em pessoas que dizem assim, Deus mandou falar e pronto, acabou, eu falei e azar é o seu. Nós falamos porque nós recebemos uma direção de Deus. Nós não somos entregadores. Eu entreguei recado. Deus não manda recado, Deus manda direções. Deus dá palavras de direções. Deus é Pai. Eu não falo para o meu filho simplesmente, você tem que fazer assim, pronto, acabou, está dito, azar é o seu, se lasque para lá. Não, eu falo de novo,
eu ensino, eu dou direção. É assim que precisa acontecer conosco também. Cada um de nós que tem um dom de Deus, nós o fazemos para edificar o outro. O fim sempre será o outro. Nós somos como uma árvore que dá fruto, e quando esse fruto é colhido, ele abençoa a vida daquele que usufrui do fruto. Sim ou não? Essa é uma realidade. Agora, eu quero declarar aqui nessa noite, nós seremos uma igreja cheia dos dons de Deus, e nós usaremos todos esses dons para a glória de Deus. Você faz assim com as suas mãos e diga: eu recebo essa realidade sobre a minha vida. Amém, eu creio nisso. Então, para entender os dons, a gente precisa definir os dons. Você sabe, o texto da Bíblia, ele não foi escrito em português. Nós temos o texto, a tradução que a gente tem das versões em português vem do grego. Então, em grego, a palavra dom significa aquilo que pertence ao Espírito. Ou seja, vou usar o celular. É como esse celular. Esse celular, se eu for dar para alguém, o que ele se torna? Um presente, não é? Então, é como se eu desse esse celular para Flávia. Pega aqui, Flávia, esse celular. Você que pagou a prestação mesmo, pode sentar lá, é só para você pegar. Esse celular eu dei para Flávia porque ela é mais especial. Para mim ela é porque é minha esposa, mas tirando isso, no exemplo aqui, ela só recebeu. Não tem a ver com ela, tem a ver com aquilo que ela pode fazer com esse presente que ela recebeu. Então, se é um dom, não tem a ver com as minhas qualidades, não tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de mim, com esse presente que Ele me deu. Dom é algo que pertence ao Espírito, são capacitações divinas para o ministério. É aquilo que Deus dá para que a igreja possa ir mesmo avançando e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. É o poder de Deus, é a unção de Deus, são os dons, é a capacitação do alto que faz da igreja um ajuntamento de pessoas seladas pelo Espírito, que vão vencer todas as armadilhas do inferno, todos os investimentos de Satanás. É isso que faz a igreja. Mas os dons estão debaixo do controle de Deus. E Deus então escolhe pessoas, como nós lemos no último versículo, e Ele faz isso individualmente. Então você olha para a pessoa que está do seu lado e talvez ela tenha um dom que você queria ter. E eu te digo isso, não há problema algum. Deus dividiu esses dons exatamente para que a gente se complete. Ninguém tem todos os dons. Mas ninguém também pode dizer, eu não tenho dom nenhum. Se você é um convertido, se você é alguém que conheceu Jesus, você nasceu de novo, você tem pelo menos um dom. Um dom você deve ter. Pelo menos algo que Deus repartiu com você, e você precisa entender o que é, o quanto mais rápido possível. Porque se você não está usando o dom que Deus te deu, você está deixando de edificar a igreja. E é fato, eu vou fechar essa mensagem com a parábola dos talentos, e eu quero te dizer, quando nós não usamos o nosso dom, nós deixamos de edificar a igreja, e Deus nos chamou para edificar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus maravilhosa, a igreja de Jesus que está sendo adornada pelo Espírito Santo, e as ferramentas que Ele está usando estão nas nossas mãos. Deus não vai enviar anjos para fazer isso. Os anjos queriam a oportunidade de compartilhar o Evangelho, mas Deus, ao invés de escolher anjos, escolheu pessoas limitadas como cada um de nós, escolheu pessoas fracas como nós somos, mas quando nós nos dispomos, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós nos dispomos, nós abrimos a nossa boca que era falha, e ela começa a declarar palavras de vida, as nossas mãos fazem serviços que salvam pessoas, porque os dons são derramados sobre nós. Então, nós não podemos ser ignorantes sobre esse assunto.
Nós não podemos olhar para isso e falar assim, eu não quero entender. Nós precisamos entender o que Deus está nos chamando para fazer. E quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, essa pessoa parece que ela é mais capacitada. A gente olha para o esse parece que não tem capacidade alguma. E aí está o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho está em que aqueles que fazem a obra de Deus são aqueles que creem que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E o nosso trabalho então é crer, porque Ele nos dá capacidade para fazer. Hebreus diz, cuidado, trabalhem para que vocês entrem no descanso do Senhor. Capítulo 4, acho que o verso 11, ele diz isso. O descanso é uma realidade de que Deus já fez tudo. Deus já tem unção, Deus já proveu o Cordeiro, Deus já proveu santificação, salvação. Agora Deus espera edificar a igreja através de nós. O descanso já está preparado. A realidade de que Satanás já foi derrotado é uma verdade, e a gente precisa crer nisso. Agora, o que Jesus fez na cruz do Calvário não é o fim, é o começo da vida da igreja. Nós precisamos crer que enquanto nós estamos aqui, Deus quer nos usar para edificar a vida de pessoas. Deus quer nos usar para alcançar aquela pessoa no nosso trabalho. Deus quer nos usar para alcançar a nossa família, porque senão não haveria explicação para a gente estar aqui ainda. Porque Ele nos ama, Ele nos quer perto cada vez mais, e Ele diz que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Para todo sempre. Imagine, hoje o pastor Osmário estava falando aqui sobre Deus, lá no final em Apocalipse, ele dizendo que eu faço nova todas as coisas, Apocalipse 21. Agora pense em um Deus que criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Deus disse haja e houve. E aí a gente precisa olhar para o texto como uma recriação. Eu acredito piamente que de alguma forma existiu vida aqui antes de nós. Por isso a Bíblia diz naquele ato que ali no capítulo 1, diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, e era uma realidade. E quando Deus começa a dizer haja, Ele foi criando. O Evangelho de João diz que esse haja, essa palavra era o próprio Jesus, porque João diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós estamos entrando no estado onde também tudo vai ser feito novamente, porque o Apocalipse diz que Deus, João viu novos céus e nova terra. É uma realidade. Se há uma nova terra, a gente precisa entender que Deus espera que nesse intervalo, até essa restauração, a igreja se manifeste como sinal da graça e da glória dele. Essa semana passada, participei de um momento onde a gente estava falando sobre a igreja e a cidade. E às vezes a gente olha para a igreja com tanta desesperança, com tanta tristeza, com tanto sofrimento, a gente olha e parece que está tudo errado. Irmão, Deus continua salvando através da igreja. Se você procurar saber um pouquinho, você vai ver do que Deus tem feito no planeta Terra. Você vai ver que Deus não parou. Você vai ver que como as águas cobrem o mar, a glória de Deus tem cobrido a terra. Deus tem alcançado povos, Deus tem enviado missionários, Deus tem alcançado tribos indígenas, Deus tem chegado aonde ninguém ainda havia chegado. Isso, nós precisamos olhar para isso e dizer: Deus, como eu vou participar disso? Para inspirar você, uma vez eu estava num lugar, quando a igreja me enviou para fazer uma visita no campo missionário. A gente entrou, depois você pode pesquisar sobre o Parque de Gorongosa, em Moçambique. É um lugar que fica a 100 quilômetros de distância da base missionária. A gente passou ali na fronteira com o parque, e a gente entrou de moto 1h30 para dentro do mato, num lugar
onde você vai achar, Judas perdeu a bota, ficava uns 10 quilômetros atrás, porque o lugar era mais longe ainda. E aí quando chegamos lá, tinha uma igreja lá. Eu falei assim, como tem uma igreja aqui? E aí quando a gente chega lá, o pessoal tá crente, e a gente foi lá só para treinar os líderes, e eu falei assim, Deus, como que o Senhor chegou aqui? Como que o Senhor enviou pessoas para esse lugar? E às vezes a gente diz, Deus não pode fazer nada sem mim. Deus pode fazer tudo sem você. Você que não pode fazer nada sem Ele. Deus está trabalhando em toda a terra. Deus está convidando a igreja dele a fazer isso. Mas se você não quiser fazer isso, Deus vai levantar alguém que pode fazer. E essa pessoa vai olhar como um privilégio. Portanto, quero encorajar você a usar os seus dons para a glória de Deus, para que a igreja seja edificada. Pensando então nessa realidade, eu quero falar aqui sobre 3 coisas. A primeira delas, o primeiro ponto é que os dons precisam estar sobre a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá os dons, e Ele precisa nos direcionar no uso desses dons. Nos 2 versículos 2 e 3, eu vou reler esses versículos, se os meninos quiserem projetar aí, por favor. O texto diz, Paulo lembrando, vocês sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos múdulos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Há um contraste entre a vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo. Você não vai encontrar pessoas que de fato foram transformadas de verdade e elas vivem a mesma coisa que viviam antes de Jesus. É impossível que alguém que conheceu Jesus de fato, que Jesus o libertou das mãos de Faraó, como nós vimos na semana passada, que Jesus o livrou das garras do Egito, da escravidão do pecado, que o tirou de lá com mão forte. É impossível que alguém que tenha vivido tamanha salvação seja a mesma pessoa. Uma expressão que eu brincava antigamente, há um tempo atrás, às vezes existem crentes que ao nascer de novo eles não esperam o tratamento de Deus, eles nascem prematuros. Crente que nasce prematuro, o Espírito Santo está trabalhando nele, está fazendo as coisas nele, mas ele parece que antecede o negócio, e ele não quer deixar Deus de fato mudar a vida dele, ele continua vivendo como antes. A maneira dele ver o mundo é como o pai dele vê, é como a mãe dele vê, e essa família é uma família que ainda não conhece Jesus, e aquilo que ele aprendeu é mais forte do que o sacrifício de Jesus na vida dele. Não que de fato seja, mas na vida dele e na vida dela ainda é assim. E isso é um problema, porque o que Jesus fez é muito mais poderoso do que qualquer homem pode fazer. Se você for exposto à pessoa de Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando eu olho para a vida de Paulo, o mesmo que está escrevendo esse texto, um homem que era sincero, judeu de judeu, fazia parte do Sinédrio, era alguém que entendia, que sabia toda a lei, era alguém que jejuava, ele era alguém muito respeitado. Mas a Bíblia diz que quando ele estava cheio de uma fúria religiosa, para prender a igreja, para prender os irmãos, ele tomou cartas dos religiosos e foi atrás desses irmãos piedosos, e no caminho de Damasco ele se encontra com o rei da igreja, o salvador da igreja. A Bíblia diz que ele caiu, e quando ele cai, aquele clarão diante dele, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquilo, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele perguntou: Senhor, quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus.
Porque a igreja é a amada de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. E Ele está preparando. Então quando eu olho para a igreja, eu fico cheio de esperança. Porque Jesus está preparando a sua noiva. Nós somos imperfeitos, nós temos alguns problemas, mas Ele está nos preparando, Ele está nos adornando, o Espírito nos capacita e nós seremos como Ele é. Aleluia! Então nesse contexto aqui, Paulo está dizendo, vocês precisam entender, vocês eram governados por uma maneira de pensar, vocês eram governados por ídolos mudos. Agora pensa, era um paganismo, a maioria desses irmãos, eram convertidos do paganismo. Eles faziam deuses, eles eram como Abraão. Naquela realidade, isso acontecia muito. Uma vez, em Éfeso também, eles faziam miniaturas da deusa Diana, e quando o evangelho chega lá, acaba com esse comércio, porque de nada servia essas miniaturas. E aqui Paulo está dizendo, as imagens que vocês têm não fazem diferença alguma, mas o poder que elas operam sobre a vida de vocês é tão grande, que ela dirige a forma de vocês pensarem. Você já viu? Talvez tem crente aqui que tem elefante com o bumbum virado para a porta. Isso não traz prosperidade, isso é hinduísmo. Aquelas estátuas de mulher sentada com, eu não consigo fazer aqui que eu não sou criança mais, mas com a perninha dobrada assim, isso é hinduísmo. Essas coisas vocês têm tirado da sua casa. Imagem com Jesus crucificado, Ele não está mais crucificado, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Essas coisas não podem salvar você. Salmo 91 aberto lá na sua casa não adianta, você precisa ler e isso entrar no seu espírito e transformar a sua vida. Essas coisas que fazem a diferença. Mas Paulo está dizendo, vocês estão sendo dirigidos por esse tipo de pensamento. E por trás de todo ídolo, sempre existe uma força demoníaca agindo. Sempre existe. E o texto que nós lemos outro dia, Salmo 115, o salmista diz, tornem-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. E às vezes o nosso ídolo não é uma estátua, mas é um móvel lá na nossa casa, é o nosso filho, é o dinheiro que a gente ganha no trabalho. São ídolos que nós criamos nesse mundo pós-moderno que a gente vive. Relacionamentos tóxicos que nós vivemos, onde as pessoas nos maltratam, as pessoas nos colocam para baixo, as pessoas gritam conosco e nós estamos lá ainda servindo esses relacionamentos. São ídolos e eles te controlam mesmo. E Paulo está dizendo, vocês não podem ser guiados pela forma que vocês viviam outrora. Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz, aquele que está, diga comigo, está, é uma posição no presente, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ele diz em Romanos 12, eu peço a vocês, que vocês possam ser transformados, sejam renovados e transformados pela forma de pensar, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você só pode viver a vontade de Deus para a sua vida, se sua mente for renovada. Talvez você está resolvendo problemas de 20 anos atrás na sua família, problemas de 5 anos atrás que te acompanham, é a mesma lamúria, porque talvez você não é dirigido por aquilo que Cristo disse ao seu respeito. Você continua sendo dirigido por aquilo que os seus relacionamentos podem te dar. E Deus está nos dizendo através de Paulo, vocês não podem viver assim. Vocês não podem viver assim. Eles ainda, após a conversão, tinham atitudes de pagãos. E Jesus, ele uma vez, ao operar milagres, ele enfrentou uma oposição.
E diz o texto assim de Mateus 12, 22 ao 24: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Quem está dizendo isso? A multidão. Pessoas comuns estão tendo revelação de que ele é o filho de Davi. Mas os fariseus, diga comigo, os fariseus, os religiosos, os chatos, os que vivem em tradição, essas pessoas ouvindo isso murmuravam: Este só expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Eles estão dizendo: Jesus é um endemoniado, Jesus é filho de Belzebu, por isso que ele faz isso. Sabe por quê? Porque aquela velha vida, aquela forma antiga de ver Deus, não bastava mais. Aquela forma de cultuar a Deus, de falar em nome de Deus, não saciava as necessidades daquelas pessoas daquele tempo. Então, eles preferem olhar para o milagre de Deus, por aquilo que Deus está fazendo, para o crescimento, e começam a dizer: não, alguma coisa está errada, eles devem estar fazendo alguma coisa errada, deve ser alguma coisa que eles estão pendurando, alguma coisa. Não, essas igrejas são muito abertas, por isso elas crescem. De alguma forma, a gente quer falar mal de quem está dando certo, quando nós precisamos olhar para nós e lembrar: parece que Deus não está falando comigo mais, parece que eu não estou no mover de Deus mais. Os fariseus passaram, o mover de Deus não estava com eles mais. Caminhava entre eles a nova maneira de Deus dizer: é isso que eu quero para a vida da humanidade. Por isso que Jesus dizia, as pessoas eram curadas, Jesus tocava, as pessoas eram saradas, Jesus estava em momentos, multiplicações aconteciam, porque o mover de Deus estava ali, porque os dons que Deus dá, são dados sobre a direção do Espírito Santo, e Jesus disse que Ele só fazia aquilo que o Pai fazia, e a Bíblia diz também em Mateus, que o Pai o conduziu para o deserto, e quando Ele sai do deserto, Ele sai cheio do Espírito Santo. Então Jesus só está fazendo o que está fazendo, porque Ele está sendo direcionado pelo Espírito, e aqueles que nasceram de Deus, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! É isso. Então, além dessa verdade, os dons são dados pelo Espírito Santo. Diga comigo, os dons são dados pelo Espírito Santo. É a segunda coisa. Texto, versículo 4, verso 6, desse mesmo capítulo dizem: ora, os dons são diversos, ou seja, há vários dons. Você pode depois ler Romanos capítulo 12, você pode ler Efésios capítulo 4, você pode ler 1 Pedro capítulo 4, você vai ver como esses homens entendiam como os dons funcionavam. Tanto Pedro quanto Paulo falam a respeito disso. Mas nessa noite eu não vou aqui destrinchar o texto falando sobre dons de revelação, palavras de conhecimento, dons de fé, dons de línguas, de interpretação. Não vou gastar esse tempo, vou falar sobre os dons dados pelo Espírito Santo. Eles são dados. Vou falar sobre isso e no final aqui sobre o objetivo. Ele diz: então os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga comigo, o dom procede de Deus. Se o dom procede de Deus, qual é a origem dele? Minha habilidade, minha capacidade de comunicação, minha forma de manifestar habilidades? Não. Se o dom procede de Deus, a sua origem é exclusivamente na graça de Deus. É no propósito de Deus de edificar a igreja. Simples assim. Então, o dom é para o bem da igreja. Diga comigo, o dom é para o bem da igreja. O dom não é para expor ninguém, querido. Eu já vi muita gente usando dom para expor as pessoas. Eu sei o erro de muita gente aqui, como você sabe os meus erros. Mas eu não vou ficar daqui dizendo, fulano de tal faz isso.
ciclano faz isso. Não vou dizer isso. Eu vou usar o dom que Deus me deu para edificar a sua vida. Se eu tiver que dizer algo a você, eu posso dizer isso aqui com muita simplicidade. Eu entendo que em algum momento Deus me usa para orar especificamente por cura para algumas pessoas, mas não é sempre que isso acontece. Existem pessoas que parecem que Deus todos os dias falam com ele ou com ela sobre a vida de alguém. Sempre tem uma palavra. Deus me falou para te falar isso, Deus me falou para te dizer isso. Mas você olha para a vida desse irmão, dessa irmã, a vida dele mesmo, a vida dela não é transformada. Eles parecem que tem canal direto, plus, premium, de luxo com Deus, mas não conversam dentro de casa. Então isso é um problema, porque o dom não pode preceder o fruto. Primeiro, Deus precisa transformar a nossa vida, para a gente se colocar à disposição para fazer alguma coisa. Tem muita gente que não tem currículo no sentido de qualidade e transformação, e só quer dizer, eu sou fluente em inglês. Na hora que chega lá na entrevista, o que você fala em inglês? Não, eu falo só o básico, às vezes não sabe nem falar. A gente fala muito sobre, quer nos promover demais. Você já viu alguém, Deus me usando para entregar uma profecia? Você já me viu falando em línguas, como que Deus me usa? A gente tem coragem de dizer isso, mas não tem coragem de chegar para alguém e dizer, você já viu quando eu peco? Você já viu quando eu caio naquele mesmo erro de 10, 15 anos atrás? A gente não tem coragem de fazer isso, mas a gente tem coragem de falar sobre os dons, Deus nos usando como dons. Fala comigo, é Deus me usando. A gente quer glória quando a gente é usado. Se fosse em outro momento, talvez alguém usando a sua amizade para ganhar alguma coisa, você diria, a pessoa me usou, estou magoado porque ele só quis me usar. Mas como a gente gosta que alguém goste de nós por causa de uma habilidade que a gente tem. Isso é vontade de querer ser reconhecido, mas Deus não deseja isso para nós. Então os dons são distintos, diga comigo, os dons têm diferença. Os dons não são iguais. Deus não derrama dom igual para a igreja aqui. Todo mundo aqui vai ter o mesmo dom, não é assim. Porque senão não há edificação na igreja. O Espírito que concedeu a todos, esse sim, é o mesmo. Deus que deu o dom é o mesmo. E Ele escolheu. E Ele olha para cada um de nós e diz, eu vou usar fulano a partir disso. Eu vou usar ciclano a partir disso, porque Deus sabe o que é melhor para a sua igreja. Deus sabe o que é melhor para nós. Portanto, Ele vai compartilhar os dons. Agora uma outra coisa, diga comigo, dom é serviço. Uma das palavras que definem também o dom é a diaconia. Tem gente que diz, eu quero servir a Deus, mas eu só sirvo se for nessa função. Fui chamado para ser pastor? Acredito que sim. Acredito que eu tenho um chamado nessa área. Acredito que eu tenho um chamado na área de mestre também. Mas se precisar que eu fique na portaria, inclusive hoje eu fiz um serviço de portaria. Aconteceu um negócio, eu fui lá e servi, desci lá no estacionamento, fiz uma reunião com os irmãos lá, fiz, porque qual o problema nisso? O quanto que isso me colocou abaixo de quem eu sou? O quanto isso mexe na minha identidade? De forma nenhuma. Porque para mim é tão importante alguém chegar ali e ter alguém para recebê-lo com um sorriso no rosto, ou alguém lá na portaria, lá embaixo no estacionamento, receber essa pessoa bem, como eu estou pregando aqui. É aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Se Deus só fala na hora que a gente fala da Bíblia nessa plataforma, Deus está muito limitado.
Deus tem as suas várias formas de comunicar, inclusive esse momento aqui. Então, se você tiver escalado para fazer qualquer coisa, aqui no momento do culto, Deus vai estar usando você. Como Deus está usando o Otávio aqui para edificar a sua vida, como Deus está usando os meninos da transmissão, como Deus está usando a Estela ali para passar a apresentação dos slides, o Rian, o som, todo mundo que está servindo. Os meninos estão sendo ministrados no Kids, ouvindo uma mensagem na linguagem deles. Tudo isso é tão importante como aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu não sou mais importante, ninguém aqui é. O único que é digno de todo elogio aqui é Jesus. Nós damos feedbacks uns para os outros, nós dizemos, nossa, foi muito bom quando você fez isso, foi muito bom como nós recebemos os visitantes, foi muito bom como vocês ministraram aquela canção. Nós falamos isso, mas de verdade, nós queremos dar toda a glória para Jesus, porque o dom é um serviço. E se eu disser para você que amanhã você está de folga no seu trabalho, quantos iam ficar felizes aqui? Seja verdadeiro, é claro que você ia ficar felizão. Se o seu marido dissesse, amanhã você não precisa arrumar casa, amanhã nós vamos para uma pousada no Day Use. Não é? Então, não há glória no dom, porque o dom é um serviço. Eu faço para agradar a Deus. A nossa língua, ela tem algumas limitações. Culto na língua inglesa é serviço. Se você for num lugar, num país onde a língua inglesa é a língua usada, você vai ver os horários de culto, estão escritos lá, serviços. Serviços das 10, do meio-dia, das 18, serviço, porque eles vão ali servir. Abraão, quando foi oferecer Isaac, o texto diz que Abraão foi adorar. E talvez se você não tiver a clareza do que é adorar, você vai achar que Abraão cantou uma canção, que ele dançou. Não, mas o texto diz que ele foi matar o seu filho, porque Deus pediu o seu filho como um sinal de adoração. Entende? Ele cultuou a Deus com aquela sinceridade. E além do dom ser um serviço, o dom é uma realização. Diga comigo, o dom é uma realização. Então está cheio de gente com dom, mas não quer trabalhar na igreja. Não entendo isso, porque não entendeu o que é o dom. Porque o dom é um serviço e o dom é uma realização. De fato, só acontece quando há uma operação. Eu brinco com os meninos aqui, né? Às vezes a gente conversa, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, de vez em quando a gente está aqui, eu estou ministrando, mas de olho fechado. Não, gente, fica de olho aberto. Fala com a igreja, porque você só está com o microfone porque você está comunicando, não é? Eu quando ministrava louvor, parecia que eu estava dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto é uma coisa. Eu nessa plataforma aqui, eu preciso liderar a igreja para um lugar específico, para uma realidade onde Deus está nos levando. Quantos estão entendendo isso? Então é um serviço, é um dom. Então a gente precisa entender que além dessas duas coisas que eu falei, do dom ser dado por Deus, além também dos dons precisam estar sobre a direção de Deus. Por último, há um objetivo de Deus para os dons, porque os dons são de Deus. Então quem precisa ter um objetivo com eles é o próprio Deus, e quem precisa obedecer somos nós. O texto no versos 7 e 11, aliás, no finalzinho ali diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando, diga comigo, tem um objetivo, visando um fim proveitoso, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então os dons têm um propósito. E aí, como eu disse sobre Pedro traz também um ensinamento lá na sua carta, no capítulo 4, nos versos 10 a 11 de 1 Pedro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom
que recebeu. Como bons dispenseiros. Quantos lembram da palavra dispenseiro? O dispenseiro, relembrando, é aquele que ficava na dispensa da casa, era um escravo, não era um popstar, não era um pastor reconhecido, mas um dispenseiro, um escravo que tinha a chave da dispensa. E ele, quando solicitado, abria a dispensa, pegava alimento, pegava roupas e administrava para a família. Então ele diz aqui que a gente deve trabalhar como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Não inventa coisa. Às vezes a gente quer ensinar algo, a gente quer falar alguma coisa para as pessoas, é a nossa opinião. Nós não temos exemplos bíblicos, a gente pega exemplo em outra coisa, para fazer as pessoas entenderem aquilo que é a minha vontade ou a minha verdade. Então eu preciso usar a fala de acordo com a vontade de Deus. Então quem usa a fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos são as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então cada um deve desempenhar o seu serviço conforme o dom que recebeu. E o exercício que você precisa fazer nessa noite, qual é o dom que você recebeu na igreja? Para edificar a igreja. Tem pessoas que têm o dom da fala, eles vão ser usados nessa área para falar. Tem gente que tem habilidades com as mãos, vão fazer isso da melhor forma possível. Aqueles que são administradores precisam ajudar a igreja a administrar. E cada vez mais isso precisa ser notório. As igrejas hoje que são relevantes, que trazem transformação para a sociedade, são igrejas transparentes. São igrejas que falam a respeito daquilo que Deus tem feito através dos seus líderes, com os recursos que o próprio Deus tem mandado, através da vida dos irmãos. Então isso só é possível quando Deus usa bons administradores. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente acha que igreja só precisa ser feita com pastores e o pessoal da área musical. Igreja não pode ser feita só com essas pessoas. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 4:11 sobre os ministérios. Todos eles precisam coexistir. Uma igreja que é só pastoral vai só cuidar de gente. Uma igreja que é só apostólica, ninguém vai estar aqui porque vai enviar todo mundo. Uma igreja que é só profética só vê muitas vezes o erro das pessoas. Mas nós precisamos entender que a igreja precisa dos evangelistas que falam da mensagem de Jesus com alegria, e a igreja precisa dos mestres, porque eles dizem para aqueles que são dos outros ministérios: olha, eu acho que a gente precisa fazer conforme os oráculos de Deus. Então há um equilíbrio. Quantos estão entendendo? E eu quero fechar essa mensagem pensando naquilo que Deus fez através daquela parábola dos talentos. A Bíblia diz que um senhor, Jesus contando essa história, essa parábola, ele está ilustrando para mostrar uma verdade. Então o nosso papel é raciocinar, pedir a Deus clareza, revelação do que isso representa para nós. Jesus disse que um senhor ia sair e deixou alguns dos seus criados administrarem recursos que ele havia deixado ali. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para o outro 1. E diz que esse homem então foi. Ele diz: antes de ir, vocês devem multiplicar, vocês devem trabalhar para granjear esses talentos. Então ele parte. O texto diz que aquele que ganhou 5, logo foi para multiplicar. Diga comigo, logo foi. Ele foi trabalhar para ver como ele poderia multiplicar aqueles 5. E você conhece a história. Se você não conhece, o texto diz que ele multiplicou em outros 5. Então o total 10. Aquele que recebeu 2, o texto diz que ele também, ao receber, logo foi granjear os talentos. O texto diz
que ele então, o que recebeu 2, multiplicou e ficou com 4 talentos. Você sabe, o último, então, a olhar para o seu senhor, a olhar para a mensagem que havia recebido, que foi clara para os outros 2, portanto também a gente pode definir que foi clara para ele, diz que ele, com medo do seu senhor, o que ele fez? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem enterrado o seu talento? O talento foi dado por quem? Pelo Senhor. O dom é dado por quem? Pelo Senhor, por Deus. Então aquele homem enterrou, porque ele não tinha a compreensão de quem Deus era. Por isso Paulo começa dizendo: eu quero fazer vocês compreenderem as realidades espirituais. Se vocês não compreenderem as realidades espirituais, vocês vão viver como vocês sempre viveram. A voz que vai vir na mente e na consciência de vocês não vai ser do Espírito Santo, vai ser do seu pai reclamando que nunca tinha dinheiro para nada, vai ser da sua mãe dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, ficar casado é ruim demais, esse marido é ruim, essa esposa é ruim, essa casa é ruim, tudo é ruim, igreja só toma o nosso tempo, é ruim também, nada dá certo. Mas quando nós nascemos de novo, somos transformados, somos preenchidos pela palavra, nós conhecemos quem Deus é, nós então temos revelação da verdade de Deus. O texto diz que esse homem, então, chegou com os outros 2 para prestar conta. E ele fala para o Senhor: eu sabia que o Senhor era mau, um homem muito sério. O Senhor colhe onde não planta. Deus faz isso, irmão. Deus só te pede aquilo que Ele te deu. Deus não vai pedir nada de você. Se você não tem o dom de fala, Deus não vai dizer para você: por que você não falou? Se você tem o dom, de administração, Deus vai pedir de você, é esse dom. É aquilo que Ele confiou a você, que Ele espera receber a multiplicação. Portanto, Deus espera que nós sejamos como aquele dos 5. Tem alguém que tem 5 talentos aqui, que recebeu 5 talentos de Deus? Tem irmão que tem, ele falou que tem, glória a Deus. Quero colar em você, irmão. Mas talvez você é alguém que recebeu pelo menos 2. E a gente olha e fala assim: nossa, aquele cara tem 5 talentos, eu queria ser como ele. Eu não. Porque prestar contas de 5 talentos é mais responsabilidade do que prestar de 2, sim ou não? Sim. Então eles prestam conta. E o texto diz que aquele que não multiplicou o que tinha recebido foi tomado dele. E provavelmente o Senhor confiou na mão daquele que havia multiplicado os 5. Então talvez ele ficou não com 10, mas com 11. Porque todas as vezes que nós multiplicamos, todas as vezes que nós trabalhamos para Deus, a gente tem dito isso aqui: o fruto do bom trabalho é mais trabalho. O fruto de trabalho bem feito é mais trabalho. Sabe, Deus tem nos chamado para fazer muito mais do que aquilo que a gente já fez. Deus tem nos chamado a edificar a igreja dele. E talvez os nossos olhos não podem ver, mas é algo maior do que as nossas habilidades, é algo que só Deus pode fazer, é algo que Deus quer fazer não só comigo, não só com as pessoas que você está sentada no banco. Deus espera que cada um de nós ouça o chamado dele e aplique cada dom que recebeu, para que ele edifique e prepare uma igreja vitoriosa. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Deus espera isso de nós. E a oração que você deve fazer é: Senhor, como eu vou usar o dom que o Senhor me confiou? O que o Senhor espera de mim? Como eu posso ser usado para abençoar a vida da igreja? Como eu posso ser usado para edificar a igreja? De alguma forma você pode. Às vezes a Bíblia fala sobre isso.
Paulo não se preocupa em falar de todos os dons, mas se você olhar o texto, no Novo Testamento nós temos 19. Mas os livros de sabedoria dizem que Deus dá dom para adquirir riquezas. Parece que tem gente que tem essa qualidade mesmo. Parece que tem gente que consegue fazer isso. Ontem teve o maior evento evangélico na América Latina, aqui em Belo Horizonte. Quantos sabem disso? Um dos patrocinadores é o cara que a gente conhece como Primo Rico. Ele sabe ganhar dinheiro. Ele pode ficar pobre e conseguir de novo, porque ele sabe o caminho. E ele tem vontade de ser. A minha pergunta para você é se o dom que Deus te deu, você tem vontade de praticar esse dom, de multiplicar esse dom. Porque talvez Deus já confiou, mas você fica, não quero, não posso, sou limitado. É mesmo, você é limitado. Eu sou fraco, é mesmo, você é fraco. Mas é Deus que te faz forte. É Deus que te dá capacidade para fazer. Então eu queria que você orasse e pedisse a Deus que o medo, que as barreiras, que nada me impeça, mas que a unção do Senhor transborde sobre a minha vida, para que eu seja usado para a sua glória. Quantos podem orar aí no seu lugar? Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que nós somos uma igreja que tem muitos dons, e queremos ser uma igreja que não vai se perder no uso e na manifestação desses dons. Nós vamos usar esses dons para a sua glória. Nós não vamos usar para benefício nosso, para nos promover. Nós não vamos fazer isso porque quando nós fazemos, nós trazemos confusão. Nós vamos usar só para edificação da igreja. Nós vamos usar segundo a direção do Espírito, porque o Espírito é que nos dá, e o Espírito tem um objetivo com eles. Por isso nós te pedimos que através dessas manifestações, uma igreja madura seja manifestada aqui entre nós, seja construída aqui nesse lugar. Que uma igreja que cresça nos dons, possa crescer ainda mais no fruto do Espírito, que tenha domínio próprio, mas também tenha alegria, tenha paz, tenha longanimidade. Ó Deus, nós declaramos isso aqui sobre a vida da sua igreja. Nós declaramos sobre a vida de herdeiros para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Você crê assim? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça vir sobre você nessa semana a graça e o favor dEle. Talvez se você está aqui nessa noite, se você quer tomar uma decisão por Jesus, você diz, eu ouvi essa palavra, eu entendi. Deus deseja fazer uma transformação na minha vida. Nós queremos te conhecer. Você pode nos procurar aqui no final, lá atrás na nossa sala, onde nosso time de integração vai receber você. Nós vamos orar por você, nós vamos nos conectar a você e vamos te ajudar nessa jornada de conhecimento sobre Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu para ser igreja. Tantas pessoas podiam estar, ó Deus, fazendo o que nós estamos fazendo. Até os anjos desejaram isso. Mas o Senhor nos escolheu, inexplicavelmente o Senhor nos escolheu. Queremos honrar o seu chamado, queremos honrar a vocação que o Senhor nos deu. Nos leve para a nossa casa por uma semana de missão, onde nós vamos usar os dons que o Senhor nos deu para abençoar a vida de pessoas. Por onde a gente passar, nas ruas, nos transportes, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, que a gente manifeste o que o Senhor tem nos dado. Nós declaramos isso para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estão sobre nós aqui nessa noite, estejam sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Nós oramos, pedimos paz, salvação à nação de Israel, e que a igreja de Jesus, cheia de dons, diga amém. Amém. Deus te abençoe, boa semana. Temos praça de alimentação, não deixe de passar.